Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar aos irmãos o que Jesus, o que Deus fala no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como cão, lamberam a água como cachorro. E com esses 300 homens que lamberam a água como cão, ele deu vitória a Gideão sobre os midianitas. Por quê? Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Por que é no versículo 5? Porque o versículo 5 simboliza a fidelidade, que é o número do cachorro. Entendeu? O 5 significa o fiel. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. Quando você lê o capítulo 14 são os 10 mandamentos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para os apóstolos. Por isso que é 14. O 10 mandamento, com o Pai, Filho e Espírito Santo, dá 13, falando para o apóstolo, dá 14. Então, vou ler Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. A epígrafe do texto fala assim: Jesus é o caminho. Versículo 5, ó. Por que está escrito aqui no versículo 5 que Jesus é o caminho? Porque o caminho é a fidelidade. Jesus foi fiel até a morte de cruz. Então, vou ler aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o fiel, o caminho é a fidelidade, o caminho é ser fiel à palavra de Deus. E quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus está falando, ó, a epígrafe do João, Evangelho de João, capítulo 15, a epígrafe fala a videira verdadeira e os ramos. Por que o Evangelho de João, no capítulo 15, que fala que Jesus é a videira? Porque capítulo 15, porque Jesus é o número 5, o fiel, que foi fiel aos 10 mandamentos. Então você junta o fiel, número 5, com os 10 mandamentos, dá 15. Esse é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. A videira verdadeira, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus foi aquele que foi fiel aos 10 mandamentos e morreu na cruz para nos salvar. Então Jesus fala para nós que o caminho é a fidelidade. Quando você vai no livro de Apocalipse, está escrito assim, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, cristão verdadeiro e pessoas que serão salvas são pessoas que decidiram seguir Jesus e lutam com todas as suas forças para permanecer dentro dos 10 mandamentos. Esse é cristão. Ah, mas esse peca também. Sim, ele peca, mas ele está esforçando de todo o coração. E Deus conhece o coração. Então, se Deus vê que você esforça de todo o coração para permanecer dentro dos mandamentos, Deus vai trabalhar em seu favor. Aí entra a lei da graça. Entendeu? Aonde você não conseguir, entra a misericórdia e o perdão de Deus. Essa é a lei da graça. Agora, se a pessoa estiver aí vivendo a vida sem preocupar, sem lutar para permanecer nos mandamentos e morrer assim, estará no lago de fogo com o diabo. Portanto, vigiai e orai. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Ó. Jesus diz, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Versículo 15 aqui está dizendo, versículo 15 diz assim, ó, aquele que foi fiel aos 10 mandamentos está dizendo, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, amar a Deus, amar o teu próximo e amar a sua vida é lutar com toda a força para obedecer os mandamentos. Fora disso, você não é cristão, você é só enganador. A paz do Senhor.